bom dia, boa tarde, saudações a todos. Vamos continuar essa série sobre literatura. O que é literatura, para que serve literatura, o que vem a ser, onde vive, como se reproduz. Muito bem, literatura é tudo que é escrito, tudo que é letra. Muito bem, antigamente nós já falamos em outros vídeos que existiam as epopeias, né, as sagas fundadoras, narrativas fundadoras, que muitas vezes eram passadas oralmente, em cerimônias, ao redor da fogueira. Tinha lá o bardo cantando suas canções, passando informações sobre o passado idealizado, o passado mitológico, as cosmogonias. Então você tinha esse tipo de literatura que não era escrita, né? Primeiramente existia quem decorava, né, a literatura enquanto música, enquanto poesia, enquanto rima. As pessoas gravavam isso como? Mentalmente, oralmente, até que começaram a escrever. Então existem vários relatos, inclusive, como existem vários relatos, você pode ver que a cada cópia era acrescentada, a cada cópia era tirada, a cada cópia era uma outra versão. Então vários livros têm várias versões, porque é igual os contos dos irmãos Grimm, né? Eles são coletando oralmente, né, aquelas fábulas, aqueles contos. Então cada versões eram tipo assim, locais diferentes, gerações diferentes. Então vai mudando, tem pequenas alterações no final da história, nos personagens da história, nos acontecimentos, a ordem dos acontecimentos pode ser diferente, né? Então a literatura começou a registrar por escrito quando os povos criaram a escrita. Então aí passou-se a definir-se, então essa versão aqui é mais justa que essa. Então aquilo que era falado oralmente, cantado nas festas, etc., passou a ser conteúdo de biblioteca. Os reis tinham nas suas bibliotecas. O que é literatura? Então vamos definir o que é literatura. Uma carta que alguém envia para outra pessoa é literatura? Hoje em dia, as cartas enviadas pelos escritores é considerada literatura, né? Então você pode ver que existem cartas enviadas, né? A Mário de Andrade escreveu para o Carlos Drummond, a Fernando Sabino escreveu para Clarice Lispector e vice-versa. Virou literatura. Então as pessoas leem cartas, né? Porque consideram literatura. É uma coisa escrita, alguma coisa tem um conteúdo literário. São escritores que estão escrevendo cartas, então logo é literatura e leem como literatura. Então você tem também aqueles romances epistolares lá do século XVIII, né? Você tem lá as Ligações Perigosas do Delacroix, você tem o Frankenstein, o Werther, o Drácula, tudo tem lá cartas, né? São romances que tem um sequenciamento de cartas, e ao ler as cartas você tem história. Não tem aquele narrador lá do Balzac, né, do Flaubert, narrador que vê tudo. Tem um narrador que está disperso nas cartas. Você seguindo a ordem das cartas, você tem história. Então você que cria história, né? Um diário é literatura. Você tem um diário, você que escreve um diário. Então, o diário de um escritor é literatura. Então convencionou. Então o diário, se a pessoa tem um diário, o diário do Machado de Assis, então é literatura. Bem, você pode fazer um romance no sentido de como se fosse um gênero de fazer teatro, de fazer diário. Então você faz um diário literariamente. Você inventa um personagem que está escrevendo um diário. Agora o diário pode ser, por exemplo, o diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank era um diário que ela escrevia, não era um romance que ela estava escrevendo, e esse diário foi adaptado e criou-se como um conteúdo literário. Então o diário de Anne Frank mostra que ela seria uma grande escritora, então logo é um construto literário. Mas você tem lá os diários do André Gide, por exemplo, que é lido como literatura, e o Náusea do Jean Paul Sartre, que é um romance na forma de um diário. Então o rapaz está escrevendo um diário, o Antônio Roquetan está escrevendo um diário, e aí esse diário é o romance A Náusea, né? Então é um exemplo de um diário pode ser literatura. Uma letra de música pode ser literatura. Então a letra de música, igual eu falei, aqueles dos bardos, né? Os bardos, lá, o trovadorismo. Você pegar lá aquelas canções de amigos, canções de amor, canções de escárnio, e você pegar umas músicas dos Beatles, letra dos Beatles, letra do Pink Floyd, é uma literatura de certa forma. Porque inclusive Bob Dylan, que é um cantor, criador de letras de músicas, né? Ele ganhou o Nobel de Literatura em 2016. Então pra você ver. Então você pode pegar lá Bob Dylan e falar que ele é um literato, porque ele fez letra de música. Você pode pegar o Lou Reed, você pode pegar o John Lennon. John Lennon tem letras também que são literárias. Você pode pegar o David Bowie, Leonard Cohen. Você pode pegar Renato Russo, Caetano, Gil, Chico Buarque. Nenhum problema, né? Ou seja,
Ali, se você conseguir ler a letra e ela tem um conteúdo literário em si, poético em si, você nem precisa imaginar a melodia, né? Porque aí você está fazendo um deslocamento, ou seja, existe uma coisa feita para cantar, igual no trovadorismo. Você pode pegar aquelas canções, você não tem mais a melodia, você tem que reconstruir a melodia do trovadorismo, né? Século XVI, etc. Até antes, né? Até antes, ali, então século XV, século XVI. Você pega aquelas letras do trovadorismo, cantigas de amigo, cantigas de amor, e reconstrói uma melodia para ela. Mas você pode ler como uma poesia hoje, né? Então, a poesia trovadoresca. Então você pode, daqui a 200 anos, alguém pegar uma letra do Gil, do Caetano, do Chico Buarque e falar: isso aqui é um poema. Porque não tem mais a melodia. Mas a letra em si já é enquadrada como um construto poético. Agora, nem toda letra de música é poesia, né? Então você tem que ter um olhar. Uma revistinha em quadrinho é a literatura? Pois é, hoje em dia você tem aquela categoria do graphic novel. O graphic novel é isso, é um romance em quadrinho, um romance gráfico. E quem inventou isso foi o Will Eisner, que é um grande escritor, porque tem um roteiro do quadrinho, um grande desenhista. E você tem obras clássicas, o Watchmen, o Sandman, você tem o Mouse, que é do Art Spiegelman, que são obras assim, que são feitas como graphic novel, já é uma categoria de graphic novel, você lê como literatura. E hoje em dia várias obras literárias, Machado de Assis, o Alencar, o Raul Pompeia, o Lima do Barreto, são obras, Raquel de Queiroz, então são obras que estão sendo adaptadas em forma de quadrinho. Então, quando você pega uma obra literária e transpõe para o construto quadrinho, você já tem ali uma graphic novel. A graphic novel é isso, é uma adaptação, porque tem um texto, segue o roteiro, tem uns personagens, tem tudo ali, é uma narrativa, só que ela é sequenciada em imagens, ou seja, é um quadrinho. Então você pode imaginar lá que os egípcios faziam quadrinho, né? Você vai lá na câmara da pirâmide lá e narra a vida da pessoa toda ali. Se você for na tumba dos egípcios, a vida da pessoa é toda narrada sequencialmente em imagens, em palavras. Então você quer saber como é que era a vida de fulano, você vai decifrando os hieróglifos ao redor da tumba, e aí você tem a vida do cidadão. Geralmente o nobre, ter aquele luxo todo, né? Geralmente o nobre egípcio era enterrado e a vida dele estava esquadrinhada em quadrinhos, em desenhos, em imagens. Então eu tinha um revistinho quadrinho lá na graphic novel. Então o diário é literatura na carta, é literatura na graphic novel, literatura de música, literatura, beleza. Para que serve literatura? Para que serve literatura? O que a gente começou a fazer aqui foi imaginar o que é literatura, né? Então, igual a Aristóteles, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. O Aristóteles falava lá, né? Você tem aqui 300 anos antes de Cristo, né? Ele falava lá, você tem a poesia lírica, você tem a narrativa, você tem o teatro, né? Ele fazia muitas distinções, o que era na poética dentro de Aristóteles. Aí a literatura, eu fiz aqui a distinção, né? A literatura oral, a literatura escrita. E aí, para analisar as funções da literatura, você tem que imaginar autor, texto, recepção. Né? Tem alguns autores que preocupam mais com o autor. Mas o autor morreu, então vamos preocupar com o texto. Né? O que o texto em si tem? Agora eu vou preocupar com a recepção. A estética da recepção. A estética da recepção é isso. Quem está lendo? Você tem um texto, várias pessoas leem coisas diferentes. Já foram feitos. É isso mesmo. Tem um texto, mas várias pessoas veem coisas diferentes, porque depende do seu olhar de leitor, né? A sua experiência de leitura. Então é o mesmo texto, só que A é uma coisa, B é uma coisa, C é outra coisa. Não é isso? Eu li o livro e gostei, eu não gostei. É o mesmo livro, né? Muito bem, para que serve a literatura, né? A literatura fala da vida e fala da obra, ou seja, existe alguém que escreveu essa literatura, existe alguém que vai ler e existe a própria obra. A função estética. A função estética é justamente isso. O cara quer desenvolver um sistema estético, uma forma de bela escrita, e ele vai lá e vai escrever esse livro que você vai ler, e se você vai achar belo ou não, como ele. Tem uma função política, de testemunho, né, de denúncia social, porque aí a literatura é uma forma de socialização, é uma literatura engajada. A pessoa tem a preocupação de testemunhar a sua época, né? Você lembra lá dos sobreviventes do Holocausto, por exemplo, eles fizeram toda uma literatura de testemunho. Sobreviventes de guerras fazem uma literatura de testemunho. E aí tem uma função social. E ela tem uma função social também quando ela é catártica. Por exemplo, que é o gênero dramático, o teatro, né? Que é uma coisa ali que envolve tudo: música, gesto, dança, texto. Que hoje tem um cinema que envolve tudo, né? O cinema tem tudo. Então o cinema é um teatro gravado, mas com recursos de efeitos especiais.
Então você tem a função catártica, que aí você lembrar do grande teatro, né, do Rabelais, do Rabelais, o romancista, né? Tô falando daquele teatro lá do francês, do século XVII, e tem o Shakespeare, que é o que conhecidíssimo hoje, né? O Fausto 1 e 2 do Goethe também é exemplo de função catártica. Você tem a função fundadora, que é aquela função de narrativas que ajudam a formar civilizações, né? A civilização grega, você tem lá a Ilíada e a Odisseia, por exemplo. Os saxões tem o Beowulf, os nórdicos tem o Eda, né? As sagas da Eda. Então é essa função de fundar as epopeias, as épicas, as narrativas fundadoras, é uma função que a literatura tem. Outra função que a literatura tem seria uma função metalinguística. Uma função metalinguística em que a linguagem fala da linguagem. Então o poeta, o literato ajuda a linguagem a desenvolver-se, criando coisas que chocam no próprio construtor da linguagem. Então o poeta vem ali, cria formas de falar, cria novas palavras, cria novas expressões, né? E aí aquilo choca e aí aquilo entra para o vocabulário. Então o poeta tem a capacidade de dar uma reviravolta na língua. Se ele não surgiu um poeta que dá uma reviravolta, a língua fica parada, estática. Então é na criação literária que a língua vai desenvolvendo, porque a língua olha para a língua. O poeta olha para a linguagem e fala, não, essa linguagem aqui não é suficiente para mim. Então eu vou criar novas palavras, vou criar novas frases. Então ele começa a evidenciar uma coisa que é a própria língua. E aí você tem um poema que fala sobre criar poemas, um soneto sobre a arte de criar sonetos. Você tem aqui uma epopeia sobre a própria escrita. Então você tem um poeta falando sobre a arte de fazer poesia. Então isso é uma coisa que inclusive foi muito modernista, né? Você vê ali o Mallarmé ali com um jogo de dados, você falando lá como é que dispõe os versos do poema na frase, no papel em branco, esse próprio desfazer-se do verso, né? A forma de desenhar as palavras, da Poliné, fazendo aquele negócio de caligrama, de desenhar o poema como fosse um desenho. Então tudo isso é uma forma de botar em questão o verso. O que é o verso? Para que serve o verso? Para que serve a métrica? Para que existe a rima? Aí você tem a poesia igual a do Whitman, que não tem preocupações de métrica e de rima, é uma poesia solta, vai indo, vai deslizando, vai fluindo, né? Então essas são as várias funções do que para que serve a literatura, né? Ela tem uma função estética, arte pela arte, ela tem uma função engajada, ela tem uma função metalinguística, a literatura fala da literatura, ela tem uma função fundadora, né? As epopeias, e ela tem uma função catártica, dramática, né, de você estar dentro da história, você sente com o personagem, você sofre com ele, você ressurge, né, ressuscita com o herói da história. Então, para isso que serve a literatura. E aí você pode questionar, muito bem, por que muitas pessoas falam assim, mas a literatura é algo muito inútil, poesia muito inútil, mas aí porque tem aquela questão, né, a poesia serve para quê, serve a quem? Então é essa questão de, por isso ficam colocando sempre em questão isso, né? A literatura serve para quê? A poesia serve para quê? Porque muitas vezes está implícito aí, né? Quem que está usando a poesia para alguma coisa? Quem está usando a literatura para alguma coisa? Mas a poesia e a literatura já tem a função aí, né? Já tem a função que são essas. São essas funções. Agora, claro que alguns poetas vão puxar mais para o lado estético, alguns poetas para o lado metapoeta, metapoema, e outros vão puxar para o lado mais engajado, fazer uma poesia que seja politicamente engajada. Né? Isso aí vai do estilo do poeta. A questão é ficar sempre com essa questão de serve para quê? Que funciona para quem? Né? Mas esquecem do que é a literatura. São vários tipos de literatura, são vários tipos de construtos literários, certo? É isso aí basicamente, coisa rápida, um panorama. Podemos fazer um vídeo sobre cada um desses assuntos. Agradeço a atenção e compartilhe este vídeo. Buenos dias.